Mais um vídeo no canal e hoje vou trazer para vocês notícias do Assad. A turma gosta que fala do Assad, então já vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho. Hoje eu vou falar de Assad e de Juan Tressoldi, assunto que vocês ficam me perguntando toda live, todo vídeo, grupo de WhatsApp, Assad, o Assad, o Assad. Vamos lá, galera, vamos falar do Assad aqui. Mas antes eu vou falar do Juan Tressoldi, tá? Vou segurar a audiência, vou segurar a atenção de vocês. Eu vou falar do Juan Tressoldi. Juan Tressoldi tem contrato conosco, né, gente? Por empréstimo, passe fixado. Ele tem contrato conosco, gente, até o final de julho, tá? Então, tem muito tempo não. É o quê? 4 meses. 4, 5, 6. Tem mais 4 meses de contrato, tá? O Juan Tressoldi já está aí nos seus finalmente, né? Mas, pelo que eu apurei, tá, gente? O Galo vai tentar negociar a compra do Juan Tressoldi, tá? Primeiramente, um novo empréstimo, que eu acho difícil de acontecer. Primeiro, é óbvio, né, gente? O Galo vai tentar um novo empréstimo. Eu acho difícil que isso aconteça, porque ele já foi emprestado pro São Paulo, aí foi emprestado pro Galo, aí vai emprestar de novo. Eu acho difícil, tá? Mas é o que o clube vai tentar de início, e tá certo de tentar isso, vai sempre pelo caminho mais fácil. Não logrando êxito nessa situação, o Galo vai tentar negociar o valor do passe fixado. E aí que tá, fui apurar o valor do passe fixado. É abaixo de 5 milhões de euros, tá? O valor do passe fixado do Juan Tressoldi tá na casa dos 3 milhões e meio de euros, tá, gente? É aí aproximadamente 20 a 22 milhões de reais. Por que eu tô dando esses detalhes? Porque no São Paulo era quase 5, tá? Tava dando 27, 28 milhões de reais o passe fixado do Juan Tressoldi no São Paulo. O Sassuolo, que é o dono dele, né? O clube lá da Itália, fez um novo empréstimo pro Galo e abaixou esse valor. Então, para o São Paulo era 28, 27. Para o Galo tá na casa de 20 a 22 milhões de reais o valor do passe fixado do Juan Tressoldi, tá, gente? Na casa aí 3 milhões e meio de euros, beleza? 20 a 22 milhões de reais. A informação que eu tenho é que o Galo vai tentar, primeiro, o empréstimo, segundo, não conseguindo, que é bem provável, uma compra, só que vai tentar reduzir esse valor, tá, gente? O Juan Tressoldi é um zagueiro jovem, tá? 26 anos. Para zagueiro tá numa idade aí bem tranquila, joga bastante tempo ainda. Então ele é considerado um zagueiro jovem. O Galo vai tentar fazer uma negociação e abaixar esse valor aí. Não sei se vai conseguir, não sei se o Sassuolo vai aceitar isso. Uma coisa eu posso garantir: o Galo quer a permanência do jogador, tá? O Galo quer a permanência do atleta. Uma coisa é, acabou o contrato, um abraço, vai com Deus, vida que segue, cada um segue seu caminho. Não, acabou o contrato, tenta um novo empréstimo, não deu certo, tenta comprar, mas tenta diminuir o valor que está em contrato, tá? Não sei se o time da Itália vai estar propício a aceitar esses moldes, mas o Galo quer a permanência, vai tentar e vai tentar baixar a princípio esse valor aí de 22 a 20 milhões de reais. E aí, você que está aí me assistindo, você acha que o Juan Tressoldi vale 20 milhões de reais? 3 milhões e meio de euros? Você faria esse investimento? Acha que vale a pena? E acha que vale a pena o Galo negociar para tentar abaixar? Ou acha que tem que ir em outro e vida que segue, vai com Deus Tressoldi, vamos atrás do próximo zagueiro, o Liam que tá voltando aí. Mas tem também a saída do Alonso, que é provável de acontecer. E aí? Será que vamos perder 2 zagueiros de uma tacada só no meio do ano? Cenas dos próximos capítulos, mas o vídeo aqui é para falar que o Galo quer a permanência, vai tentar empréstimo, não conseguindo, vai tentar negociar o valor. E tô trazendo aqui para vocês de forma exclusiva o valor do passe fixado, tá? Eu, pelo menos, não vi ninguém dar esse tipo de notícia. Se alguém tiver dado, peço desculpas por não acreditar. Mas eu não vi ninguém falar que o passe do Juan Tressoldi está na casa dos 22 milhões de reais, tá? Beleza? Tamo junto. Vamos para a próxima? Agora a notícia que eu sei que vocês ficam aí o dia inteiro perguntando, toda janela, toda semana, todo mês, toda live, todo vídeo, grupo de WhatsApp, meu grupo de membros, meu Deus do céu, o pessoal lá fica louco com esse assunto. Vamos falar do Assad, gente. Então a turma fica louca aí querendo saber
sobre isso, tá, gente? Sobre o Assad. Gente, o Galo tem acordo com Lucas Assad para o meio do ano? Não. Não existe nenhum pré-acordo entre Clube Atlético Mineiro, Laú e Assad, ou Clube Atlético Mineiro e Assad. É zero, não tem esse tipo de acordo, tá, gente? O Galo monitora o jogador? Monitora. O Galo já tá certo que no meio do ano vai tentar o jogador? Não, não tá certo. É zero essa questão de que o Galo já tem um acordo, que o Galo já tá certo que vai contratar o Assad. Tem nada disso, tá, gente? Pelo menos a informação que eu tenho, não tem nada disso. O Galo vê um atleta promissor, um atleta jovem, com potencial. Só que eu vou voltar quando a gente falava, quando o Sampaoli estava aqui naquela janela, né, do meio do início do ano, onde eu sempre dizia, o Sampaoli que é o cara no clube que quer o Assad, o Sampaoli que faz a força. Se dependesse do Sampaoli, o Assad já estava aqui. Se dependesse do Assad, o Assad já estava aqui. É o Galo que não quis subir o padrão, subir o tarrafo, subir a proposta, a oferta e fechar com o atleta. O Sampaoli queria muito mais que o Galo, Lucas Assad aqui no Galo. O Galo não tinha vontade assim como o Sampaoli tinha, sabe? Então, não existe um pré-acordo, não existe um acordo, não existe nenhum caminho já traçado para Lucas Assad ser jogador do Galo, tá? Inclusive o atleta vem recebendo propostas de clube da Europa, de segundo e terceiro escalão da Europa. Ele não quer renovar na Laú, porque ele sabe que ele tem mercado no meio do ano, pode sair aí, né? Então, assim, não existe acordo. Não sei se o Galo vai chegar no meio do ano e vai voltar a carga, tá? Porque, como eu falei, o Sampaoli gostava muito mais do que o Galo. Se o Galo tivesse a vontade que o Sampaoli tinha, ele já estava aqui. Era muito mais um pedido do Sampaoli do que do Siga, do Brax, da diretoria em si, dos donos. Era mais o Sampaoli que ficava ali, ó. Depois que o Sampaoli saiu, a chegada do Barba, isso deu uma esfriada, tá, gente? Então, esse papo aí de que já é certo que o Assad vai jogar no Galo, é muito provável que o Assad vai jogar no Galo. Eu não tenho isso. Se chegar no meio do ano, o Galo voltar a carga, aí a gente vai apurar e vai trazer para vocês. Mas de antemão aqui, de momento, tem nenhum acordo firmado entre os clubes, entre o Galo e o jogador. O jogador já houve propostas de outras equipes, segundo, terceiro escalão da Europa, tá? Vamos aguardar. Mas aqui é para informar para vocês que não existe acordo. O Galo não trata o Assad como prioridade, muito pelo contrário, tá? Não trata o Assad como prioridade. Quem queria muito era o Sampaoli. Mas se no meio do ano a situação mudar, o Assad ser oferecido por um valor menor, a Laú dar uma afrouxada e ele achar que é legal vir para o Brasil, o Galo topar, quem sabe? Mas neste momento, vamos com calma nessa situação do Assad aí, tá, gente? Eu tô vendo a imprensa soltar, a imprensa chilena principalmente, soltar muita coisa que tá certo com o Galo, que tá fechado. Esses dias mesmo, portais lá do Chile soltaram algo relacionado a isso, reforço certo, meio da temporada do Galo. Muita calma, cautela para depois vocês não se frustrar lá na frente, beleza? Vamos com cautela, que é a forma que a gente gosta de trabalhar aqui, beleza? Não tem nada certo aí não. Show? Teve gol de Cissé na estreia dele pela seleção principal de Guiné hoje à tarde. O primeiro gol profissional da carreira do Cissé. Tá lá no itatiaesporte.com.br. Ele entrou no segundo tempo. Mamadi Cissé, joia do Galo. Cissé comanda a reação de Guiné, empate com o Togo em amistoso. O Cissé entrou aos 34 minutos do segundo tempo. Naquele momento estava 1-0 para Togo, o Togo chegou a fazer 2-0 e depois com o gol do Cissé, o primeiro gol de Guiné foi de Cissé, ele pegou na entrada da área ali um chute forte, né, de primeira, tirando do goleiro, o gol dele, o Cissé, depois o empate aconteceu no final da partida. Então, ótima estreia para o jovem jogador que o Galo foi buscar no continente africano. E além do gol, boa notícia é que ele voltou a jogar, né, Cirilo? Porque depois do clássico da final do Campeonato Mineiro, o Cissé não havia sido relacionado em jogos do Atlético, ficou fora porque estava se recuperando daquele corte profundo que ele teve no pé direito. Mas hoje já mostrou que está melhor, fez gol e agora tem mais um amistoso, inclusive, com a seleção de Guiné na próxima terça-feira. Então, o jogador atleticano
tendo aí uma ótima sexta-feira de data FIFA. Acompanhamos há pouco também o Júnior Alonso, lateral esquerdo do Galo, foi lateral esquerdo hoje no Paraguai, como ele vem jogando por lá. Ele atuou 79 minutos dos 90 e saiu mais no final da partida. O Paraguai teve um bom resultado, né? Venceu Grécia por 1-0, na Grécia, 1-0 para o Paraguai. Nesse jogo aí o Júnior Alonso, portanto, mais uma vez titular por lá, jogador de confiança do técnico da seleção paraguaia. Se a gente pudesse falar, né, Cirilo, é um daqueles que, estando fisicamente bem, tá com o passaporte carimbado para a Copa do Mundo, né? O Júnior Alonso. Absolutamente, está sempre lá, né, Cláudio? Sempre lá. E um outro que também, atleticano, que está na Copa, é o Alan Franco, né? O Alan Franco, você falou bem, a gente está acompanhando o jogo do Equador contra Marrocos, e ele, de novo, titular. O Alan Franco, a gente até tem a escalação da seleção equatoriana. Quando saiu a escalação, boa notícia, né? Porque o Franco sempre aparece. Mas saiu também na escalação titular o Minda. O Minda aparece no time, tá jogando como um ponta, um ala pela esquerda. Quem tá no YouTube tá vendo a escalação ali, o Alan Franco com a número 21, 14 é o número do Alan Minda, são os dois titulares do Atlético na seleção equatoriana, e o Preciado tá no banco ali, ó. O Ângelo Preciado, a opção, tá com a possibilidade, quem sabe, de entrar no segundo tempo. Mas aí no caso da seleção do Equador, como o Alan Franco joga ali na ala pela direita, né? Aí o Preciado acaba sendo reserva, porque é justamente onde ele atua. Então o Alan Franco jogando, e o Minda, uma boa surpresa, né? Porque no Galo ele não vinha sendo titular, mas na seleção equatoriana está em alta, né? Está sendo observado aí pelo treinador. O Ivan Roman, o Cirilo, jogou na madrugada. Chile venceu 4-2 Cabo Verde, e o Ivan Roman foi titular também da seleção chilena, que está passando aí por um processo de reformulação. E o Ivan Roman, com 19 anos, vem sendo titular. Hoje ele foi sacrificado, porque tinha um jogador a mais da seleção do Chile, e aí o treinador, no intervalo, tirou o zagueiro. Então tirou o Ivan Roman para colocar mais gente de ataque, para conseguir aí um placar mais elástico, e conseguiu, né? 4-2. Só que a torcida lá não gostou nas redes sociais, não, viu, Cirilo? A turma gosta do Ivan Roman, até porque ele representa um pouco dessa reformulação no futebol chileno. E aí a turma ficou na bronca com o técnico. Mas jogou 45 minutos. Até aqui, bons jogos, né, dos atleticanos participando, sendo titulares, e principalmente o Cissé fazendo gol nessa data FIFA. Chama bastante atenção, né, o Panzi, caras convocados e sendo utilizados, né? Em especial o caso do Cissé. É um amistoso, aliás, a seleção de Guiné fazendo amistosos no Marrocos, né? Contra Togo e Benin nessa data FIFA, mas é bastante curioso, né? Cissé é muito novo, fazendo estreia dele por lá, não parece sentir muita coisa não, né, Edu? Eu fico imaginando o que passa na cabeça do garoto, né? Vem de um país distante, atravessa o Atlântico, chega aqui magrinho, né, esmerradinho, ganha 10 quilos de massa magra, de repente se vê jogando no profissional, jogo como titular, entra num clássico, machuca, dali algumas semanas está jogando por sua seleção, aí estreia, mete um gol. Pô, os caras tá vivendo uma fantasia, um sonho, né? Tá realizando um grande sonho, tomara que siga dessa maneira, que retorne ao Atlético, entregue muito no clube e siga na seleção também, fazendo gols decisivos. Agora chama atenção o Minda, né? O Minda, titular do Equador, ele tá jogando pelo lado esquerdo, como disse o Cláudio. Sabe quem tá marcando ele? Quem? Hakimi. Só? E ele tá tendo que voltar para acompanhar o Brahim Dias. Então é um bom teste pro Alan Minda, né? São confrontos que sobem o nível, né, Edu? Demais, cara. É por isso que é importante o atleta ir para a seleção, fazer amistosos desse tamanho. São jogadores que muito provavelmente estarão na Copa do Mundo, e isso valoriza o jogador, valoriza também o investimento feito pelo clube, e que, principalmente falando dele, do Alan Minda, né, quando retornar para o Atlético, que tenha mais minutos, tenha mais oportunidades. O Atlético do meio para frente está precisando de novidades, Cirilo, porque a insistência com alguns jogadores desde o ano passado não está valendo a pena, não está valendo. Até acho que o Barba ainda vai esticar a corda com alguns, mas está na hora do Cassierra, do Minda, dessa turma ter um pouquinho mais de minutos, começar mais jogos, para ver se a simples mudança de peças pode resolver algo no setor ofensivo do Atlético, que está devendo tanto.
E a preparação segue, né, Cláudio? Sem esses caras, certamente o Atlético monitorando, né? Temos ainda mais um confronto de data FIFA para essa turma toda, além dos jogos que estão rolando nessa sexta-feira. O Atlético monitorando isso tudo, porque na quinta-feira tem jogo importante, Cláudio. É verdade. O Galo, inclusive, o departamento de futebol do Atlético fazendo esforço para que esses atletas estejam no Brasil disponíveis para o jogo de quinta-feira contra a Chapecoense. Aí também não depende só da questão da logística, mas do treinador, né? Porque o Barba Domingues, ele vem treinando esse período, essa semana e pouco que ele vai ter até o jogo, sem esses jogadores que estão em data FIFA. Pode ser que o próprio Barba pense o seguinte, não vale a pena talvez já atletas jogando numa terça-feira, viajando internacionais, né? Viagens internacionais chegando para jogar na quinta, já que o Galo tem um outro compromisso no domingo, na semana seguinte tem jogo também, ou seja, ele vai colocar isso tudo na balança se vale a pena ou não relacionar, se os caras chegarem. Agora, as informações do treino são boas. O treinamento de hoje do Atlético, o Vitor Hugo, o zagueiro Vitor Hugo, ele já fez uma parte das atividades em campo com os demais companheiros. Não está liberado, mas já está em fase final de recuperação de uma pequena lesão muscular que ele teve na panturrilha esquerda. Então o Vitor Hugo, quem está no YouTube da Itatiaia, a gente tem algumas imagens da Galo TV, a TV oficial do Atlético, do treinamento de hoje, vai aparecer em campo o Vitor Hugo e o Maicon. O Maicon, o volante, ele está em tratamento ainda, fez corridas em volta do gramado, um passo atrás com relação ao Vitor Hugo, também teve uma lesão na panturrilha, mas o Vitor Hugo, o Atlético trata com uma pequena lesão, o Maicon uma lesão. Então, o Vitor Hugo à frente, tudo indica que o Vitor Hugo será liberado neste fim de semana, e aí fica disponível e vai ser uma opção importante para o Barba Domingues. Agora quem está no YouTube está vendo o Maicon dando algumas corridas, mas ainda no processo, né, de tratamento, e o Vitor Hugo um pouco mais avançado, zagueirão do Galo, que deve ser sim opção para o duelo contra a Chape na quinta-feira. Aquele detalhe, né? O Maicon de tênis e o Vitor Hugo de chuteira. Você tá sempre de olho, né, toda a diferença, sempre. Tá mais avançado, né? Mais avançado realmente. Ô Edu, o que você espera, cara, desse time para a próxima quinta-feira? E assim, as questões físicas vão ter que ser de fato avaliadas, né? O Cláudio destacando as questões logísticas para saber se é possível ter os caras, mas tem a questão física que é muito importante de ser avaliada também. O Barba certamente está montando um time, trabalhando um time, não tendo esses caras, mas podendo estar no grupo melhor, né, Edu? Eu acredito que sim, mas eu acho que o Atlético entra em campo na próxima rodada sem esses jogadores das suas seleções. O período foi longo de treino, de trabalho, acredito que os treinos táticos ele esteja já montando o seu time para encarar o Juventude, e por mais que... A Chape. A Chapecoense. E por mais, o Cirilo, que sejam jogadores importantes, né, os que estão com as suas seleções, cara, assim... É exigir muito, né? Os caras jogam, depois atravessam o Atlântico aí, viagens muito longas, chegam. Como exigir muito também ter um calendário que respeite a data FIFA, né? Isso aí eu já o cara consiga jogar lá e jogar aqui, né? Isso eu já tô cansado, cara. Isso todo ano a gente fala a mesma coisa, né? É impressionante como as coisas não mudam por aqui. E aí, se você estica a corda, né, Edu? Tem quinta um jogo, aí tem que voltar na sexta pra jogar domingo. Não, e aí tem final de semana, já tem jogo. E outra, você prestigia quem tá aqui, né? Claro. Você dá o recado pro elenco, olha, eu conto com todo mundo. Os caras estão nas suas seleções, eu confio em vocês, agora é com vocês. É a sua oportunidade de me mostrar que você pode brigar por titularidade com o Franco, com o Alonso. É isso, cara. Eu acho que o Barba vai prestigiar quem ficou por aqui, não que seja um desprestígio para quem foi, mérito de quem foi. Mas aí no final de semana esses caras retornam. E ele ganha o elenco também, né? E passa confiança pro elenco. Cláudio Rezende, vamos trazer mais detalhes do Galo. Vamos lá, Cirilo. O Galo que segue a programação neste fim de semana, diferente, sem jogo oficial, mas treinamentos. Neste sábado e no domingo, o Galo tem viagem na quarta-feira, ali à tarde, né, início de noite, para Chapecó em voo fretado, e retorna
porque no domingo de Páscoa tem o Atlético Paranaense na Arena MRV. E aí depois, na semana seguinte, já tem estreia na Sul-Americana com viagem para Venezuela para enfrentar o Puerto Cabello lá na cidade de Valência. Então, Cirilo, agora é esse período aí para o técnico e para os jogadores terem o respiro de jogos oficiais. Depois, maratona de jogos pela frente para o Galo. Falando do Sub-20, o Sub-20 do Galo hoje conseguiu uma vitória de virada sobre o Itabirito por 3-2. Venceu o Itabirito 3-2, segunda rodada do Campeonato Mineiro da categoria, foi na Arena Morro das Pedras. Os gols do Galinho, do atacante João Vitor, do meia Matias e do zagueiro Xavier. O Galo que vai disputar a partir da próxima semana o campeonato da Série B, da Sub-20, no Brasileirão Sub-20, enfrenta o CRB para tentar, né, esse ano voltar à elite, porque ano passado foi trágico, a campanha trágica para queda, rebaixamento. O time comandado pelo Henrique Teixeira hoje teve uma novidade no segundo tempo, viu, Cirilo? Entrou Ian Ângelo, sabe quem é? Quem é? Filho do Hulk. É verdade. O filho do Hulk hoje entrou no segundo tempo nesse time Sub-20 do Galo. Então, papai é orgulhoso lá, o Hulk do filho que tá trilhando os caminhos aí, tá no Sub-20 do Galo. Para eu fechar nessa primeira parte, Cirilo, tá marcada a primeira reunião do Conselho da Massa para terça-feira da próxima semana, no dia 31, na verdade, né? No dia 31, na terça-feira da semana seguinte, às 7 horas da noite. Então, o Conselho da Massa, que foi criado recentemente, a turma vai ter a primeira oportunidade aí de ter essa reunião com a presença do Pedro Daniel, que é o CEO do clube. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like. A opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!